raiva é uma emoção tão prejudicial ao nosso bem-estar psicológico e tão relacionada à dor e à depressão que às vezes pode ser difícil saber onde começa uma coisa e termina outra. É claro que há momentos em que as pessoas sentem prazer ao sentir raiva, mas esse prazer é momentâneo. E mesmo que em certas situações a raiva possa nos dar motivação para fazer algumas coisas, quantas vezes nos arrependemos mais tarde? Mas existem algumas ações que podemos fazer para aprender a controlar a raiva e impedir que ela faça estragos na nossa vida. Dê uma olhada. A primeira coisa a se fazer é identificar a raiva e reconhecê-la. Essa é uma daquelas emoções que muita gente tem vergonha de admitir que é capaz de sentir. E isso só atrapalha sua capacidade de reconhecê-la, mas ela está lá, gerando desconforto. Então aprenda a dar nome às emoções. E quando sentir raiva, aceite que é exatamente isso que está sentindo. O segundo passo é entender que a sua raiva é um sinal. Ela não é uma coisa da qual você deva fugir ou deva negar, não. A raiva é algo que deve ser aceito como um sinal de que alguma coisa muito desconfortável aconteceu. E essa sensação de ameaça emerge como um sinal emocional muito forte para atrair a sua atenção. O terceiro passo é se tornar consciente do propósito ao qual a raiva serve. A questão é a seguinte: coisas que servem a um propósito positivo te ajudam a buscar aperfeiçoamento, crescimento, amor e realização. Já as coisas que têm um propósito negativo são motivadas por um senso de deficiência, de revanche. Por exemplo, se o seu chefe grita com você, você se sente diminuído. E quando você desconta essa raiva em outras pessoas, seu comportamento está sendo alimentado pela agressão que você acabou de sofrer, o que te motiva a causar estragos nas suas relações. Então, para identificar a motivação, você precisa olhar para dentro dela. O quarto passo é justamente realizar aquele diálogo interno que de vez em quando todo mundo faz consigo mesmo. Veja só, se a sua raiva é motivada para o revanchismo, para o desejo de retificar a qualquer preço um erro que você acredita que cometeram com você, então trabalhe a aceitação. Desista da obsessão em relação ao erro. Arranque as raízes que sustentam a resposta revanchista. Na maioria das vezes, esse tipo de resposta se deve a crenças equivocadas que temos sobre a vida, como a crença de que a vida precisa ser justa ou de que somos especiais. Mas como assim a vida não tem que ser justa? No mundo ideal, sim, mas na vida concreta, inevitavelmente nós vamos nos deparar com injustiças e nem sempre seremos capazes de revertê-las ou compensá-las. Isso não quer dizer que devemos aceitar tudo, não. Mas diante de situações que já se mostraram irreversíveis, cultivar o ódio em vez da aceitação é manter a crença ingênua de que a vida sempre tem que ser justa ou de que somos especiais. Veja bem, vamos pegar um exemplo simples. Se uma mosca cai em seu prato de sopa, isso é irreversível. Não adianta ficar com raiva, não adianta reclamar. Você terá que aceitar o fato e pegar outro prato. Isso quer dizer que uma vez que você aceita que a vida às vezes é injusta, então você pode buscar um propósito positivo. Pode agir de forma construtiva, porque você desalojou a raiva da sua casa mental e decidiu colocar outra coisa no lugar. Percebe a diferença? Note que quando algo que te desagrada muito acontece, a raiva pode tomar conta de todo o seu corpo. Você sente essa emoção no seu peito, nas suas mãos, na sua cabeça. Isso nos dá a sensação de que estamos instantaneamente motivados. Então gastamos rios de energia remoendo a situação em um ciclo de ódio, derrotismo e revanchismo. Nesse momento, sentimos o impulso de repassar esse sofrimento adiante. Sim, porque a raiva é uma forma clássica de passar nosso sofrimento para os outros. É um meio de fazer os outros pagarem pelo nosso caos emocional. E é claro que isso só gera mais sofrimento, para si e para aqueles que estão em nosso entorno. Então, é sábio se esforçar para mudar essa tendência. Por isso, diante de situações desagradáveis e irreversíveis, reconheça o que sente. Compreenda que essa raiva é um sinal, uma resposta ao estresse que você sofreu. Analise o propósito dessa emoção. E o mais importante, busque o equilíbrio pelo cultivo da aceitação.
Resista à tentação de passar esse sofrimento adiante. Lembre-se da metáfora do prato de sopa e avalie quais respostas construtivas podem ser tomadas. Porque cultivar a reclamação ou passar adiante o seu sofrimento não são formas nada saudáveis de seguir pela vida.